mais tristes essa que a gente viu, não é? Todas essas cenas são da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos outros problemas apareceram. E sabe qual foi um dos piores problemas que a gente enfrentou? Um grande crescimento econômico. Espera aí. Desde quando um grande crescimento econômico é um problema? Sim, ele é um problema, porque junto com o crescimento econômico, outras coisas acompanham ele, como por exemplo, a grande industrialização, pessoas consumindo mais, empresários vendendo mais, empresas inventando novas coisas, consumidores querendo comprar essas coisas novas e BUM! Aqui estamos nós falando das mudanças climáticas. Eu sou o Caio Arcanjo, você está no meu Mundo Planter e hoje eu vou explicar para você quais são as causas e os efeitos das grandes mudanças climáticas que estamos enfrentando. O meio ambiente não conseguiu acompanhar a poluição gerada por conta de todos os crescimentos que a gente já falou nesse vídeo. Sabe o que aconteceu com isso? Tudo foi ameaçado. O solo foi ameaçado, o ar foi ameaçado, as águas foram ameaçadas e a minha saúde e a sua saúde também foram ameaçados. O planeta pedia socorro. E sabendo desse perigo, em 1972, em Estocolmo, na Suécia, aconteceu a primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente. Tudo que dava medo nas pessoas foi comentado ali. Por exemplo, poluição atmosférica, poluição da água e do solo que vem das indústrias, e o fato que a população crescia e não tinha espaço nem recursos para dar conta de tudo isso. É claro, todos estavam preocupados e muito antes de 1972 as pessoas falavam das suas preocupações a respeito dos impactos no meio ambiente com o desenvolvimento. Desde os tempos bíblicos se discute isso. Mas foi a partir de 1972 que cientistas e que o mundo todo se uniu para fazer cada vez mais pesquisas e para alertar a população. Chega! Não tá dando mais não. Mas você já parou alguma vez para pensar o que é que nós, seres humanos, estamos fazendo com o planeta ao ponto de colocar a vida do planeta em perigo? Uma das principais causas das mudanças climáticas é o aumento das emissões de gases causadores do efeito estufa. A natureza deu de presente para a gente um cobertor de gases que faz com que essa energia dos raios do Sol fiquem aprisionados, ou seja, fiquem mais tempos aqui no nosso planeta. Mas o grande problema é que a gente vai colocando mais cobertores de gases e todo esse calor não tem para onde ir. É mais ou menos naquela noite em que você coloca um cobertor, 2, 3, 4 e de repente você não está mais aguentando de tanto cobertor porque o calor do seu corpo não está saindo, você precisa de espaço. É exatamente isso que está acontecendo com o nosso planeta. Mas por que, meu Deus? A gente faz tudo isso, a gente coloca mais gases nessa camada que naturalmente só traz benefício. Tem pessoas que são simplistas e vão te dizer, são os países industrializados que mandam muitos gases por causa do desenvolvimento. Mas pensa num ponto. Nós não somos uns países de primeiro mundo, segundo o que as pessoas falam. Só que a gente acompanhou no noticiário, nós vimos, nós ouvimos tudo que estava sendo feito com o nosso pedaço do meio ambiente. E o que aconteceu com essas pessoas? A tragédia em Mariana, o que estava acontecendo num bioma que só tem aqui no nosso pedacinho, que é o Pantanal. Animais morrendo, animais correndo, queimados. E o que foi feito? Praticamente nada. Quem foi o causador de tudo isso? Eles estão pagando por isso? Não. Então, você começa a perceber que as mudanças climáticas não são apenas questões científicas, biológicas, químicas. É uma questão social.
é um problema social. Enquanto a humanidade não parar e pensar, nós precisamos mudar, o problema vai continuar. Em 1988, a Organização Mundial Meteorológica criou o Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas. O que isso ajudou? Bem, hoje nós temos cientistas que unem esforços no mundo todo para falar a respeito das mudanças climáticas e apontar quais são os causadores disso tudo. Todas essas pesquisas ajudam a gente a mostrar, você está fazendo errado, mas eu também estou fazendo errado, então vamos mudar para que a gente comece a fazer coisas certas ou que não dê tanto impactos negativos assim no meio ambiente. Hoje, nós temos 3 principais coisas que ajudam nessa padronização das emissões de gases que aumentam o efeito estufa. Nós podemos citar a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança no Clima, o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris. Todas essas 3 coisas têm algo em comum. Elas tentam padronizar, elas tentam regulamentar as emissões de gases e tentam fazer com que esses países que emitem mais se toquem, se liguem, para de fazer isso, ou pelo menos que tomem medidas que sejam ecológicas, para que o dano, o estrago no meio ambiente ou cesse ou pelo menos não seja tão grande como a gente está vendo. Mas aí é que tá. Algumas pessoas só vão parar de emitir gases do efeito estufa ou qualquer outra coisa que mexa com o meio ambiente quando mexer com o bolso deles. Mas eles não percebem que isso já está acontecendo. Sim, com as mudanças climáticas e com tudo que a gente faz de uma maneira nem um pouco ecológica, tudo muda, principalmente o aumento das coisas. Você já parou para pensar, por exemplo, que quando nós mexemos com o solo, por exemplo, na pecuária, ou quando nós mexemos com as águas, ou quando nós plantamos, todas essas atividades que são corriqueiras há milhares de anos, todas elas têm a sua parcela de culpa em modificar o meio ambiente e com isso aumentar essas crises climáticas que a gente está vendo. Tudo que a gente faz tem algum impacto no meio ambiente. E a gente precisa saber lidar com eles para que esse impacto chegue perto de zero. As mudanças climáticas afetam, por exemplo, a produção agrícola, a pecuária, a pesca, a silvicultura e ameaçam seriamente toda a nossa segurança alimentar. Você já parou para pensar nisso? A minha grande mestra, a querida Ana Primavesi, ela diz que um dos efeitos de nós termos pessoas doentes é de termos um solo doente. Se o solo é doente, as pessoas ficam doentes porque o solo produz alimentos doentes. Já parou para pensar nisso? O efeito dos agrotóxicos e tudo que a gente coloca para que plantas cresçam naquele local que não é o local dela. Para um pouco para pensar no que a gente está fazendo com a natureza. Todas essas mudanças, elas afetam diretamente a população. Mas você está contando histórias para boi dormir. Por exemplo, vocês falam que a gente vai ficar sem água, isso nunca vai acontecer. Nós moramos no planeta água. Isso é a pior balela que alguém pode falar para você. Não são efeitos que a gente vai ver daqui a anos, são efeitos que a gente está vendo agora. 80% da população tem uma séria ameaça de ficar sem água. Tudo também impacta na saúde da população. Dá só uma olhada na seriedade disso aqui na tela. Temperaturas muito elevadas podem gerar graves problemas de saúde para a população, em especial os mais idosos e bebês. Doenças transmitidas por mosquitos, como o Zika, dengue, chikungunya, febre amarela, malária, entre outras, podem ter a área de ocorrência ampliada e levar muito os casos. Perceba, você sabe do efeito que uma pandemia causa. Você está vivendo isso. E você sabia que tudo que você faz ou deixa de fazer pode impactar de um jeito que piore mais a situação. Isso não, mas eu espero que com esse vídeo você entenda a seriedade que as mudanças climáticas causam e por que elas são tão preocupantes. Pense também na sua responsabilidade para cuidar do meio ambiente, para que ele não faça o que ele está fazendo agora, se virar contra a gente. Dá sim para a gente se desenvolver, dá sim para a gente aumentar a tecnologia e ao mesmo tempo cuidar do meio ambiente. Não é uma coisa ou outra, são duas coisas que tem que caminhar de mãos juntas.
Eu sou o Caio, você está no Mundo Plantê e eu espero te ver numa próxima. Um beijão pra você.